Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Parencas. Estou aqui na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. Estamos aqui com um convidado especial, João Tibério, do podcast do Brinco do Batista. Tudo bem? Alô, olá a todos. Bem, estamos aqui para falar do maior de Portugal, vamos aqui falar do Benfica. Começa assim logo. Meu Deus. Vamos falar do Benfica e acho que a gente consegue concordar neste ponto, que é a desilusão que está a ser esta época. Bem, eu queria começar por com um tema que não está aqui nos tópicos e que vai assim um bocadinho contra a ordem cronológica da coisa, porque este ano tivemos eleições no Benfica, como todos sabem, eu o Luís Filipe Vieira, e eu queria perguntar ao João, sem dizer se era pró Vieira ou contra Vieira, se quiser também pode dizer, mas achas que estas eleições tiveram influências depois no resultado da equipa? Porque a verdade é que, ou seja, as eleições foram dia 10 de outubro, se bem me recordo, e no mês de novembro há aquele descalabro todo no Benfica, com a derrota no Bessa, a derrota no Braga, com o Braga. Achas que teve alguma influência ou não? Bom, antes de mais, deixa-me só agradecer o vosso convite. Ainda por cima, convidarem-me para um registro que não é muito habitual em mim, que é comentar futebol de uma forma tão prática, tão terra a terra. Faço de vez em quando nos rescaldos do Benfica Independente, mas o brinco em si é menos comum falarmos do futebol tão terra a terra, porque também acho que não sou um expert para estar a falar com muita propriedade. Mas, naturalmente, todos somos treinadores de bancada. Não, e todos somos treinadores de bancada e temos uma ideia de como é que faria. Se estivéssemos no FM, como é que faríamos a coisa. Em relação às últimas eleições, eu tomei. Assumi que estaria na lista dar apoio ao João Noronha Lopes. Achei mesmo que seria a candidatura a par do Servir o Benfica, que tinha uma proposta mais coerente, mais bem pensada, com as melhores figuras. Nós, no Benfica Independente, entrevistámos os vários candidatos, exceto o candidato vencedor, que mais uma vez não se disponibilizou, nem ele nem ninguém da lista, para falar connosco, que é um problema que eu acho que é comum à maior parte dos podcasts e blogs e independentes, que é a distância e não conseguirmos chegar à direção, a chegarmos ao Benfica. Por tudo isto e por achar que havia um cansaço de excesso de anos do Vieira e da sua direção, além de situações menos bem esclarecidas na justiça e tudo mais, achei que o ciclo tinha acabado. Isso, e repeti várias vezes, não quer dizer que eu acho que o Vieira fez tudo mal, mas garantidamente nos últimos anos tem vindo a fazer mais coisas erradas e desde a eleição parece, coincidência ou não, que tudo agravou. Eu posso dar um exemplo. Eu tive já discursei mais do que uma vez em assembleias, tive naquela reunião em que estavam 17 pessoas com o presidente e com outros membros da direção, na qual o Vieira garantiu que nunca o Jesus voltaria ao Benfica. E voltou. E depois eu faço parte daqueles benfiquistas que naturalmente vibrou com o Benfica na primeira passagem do JJ. Assumo que ele, à época, trouxe algo de especial e diferente ao futebol do Benfica e também mexeu com o futebol português. Verdade. Mas é menos notório hoje em dia. E parece, eu não gosto mesmo de entrar por teorias da conspiração, mas parece que esta equipa foi montada para ganhar até às eleições e de repente há umas, como se o balão tivesse perdido fogo. Porque, como dizias e bem, de repente perdemos, a seguir às eleições entramos num caos absoluto, total, em campo e fora dele.
E pronto, e acho que nós todos começamos a duvidar o que é que terá acontecido ao Benfica, para que de repente tenha perdido o controle. Sendo que até às eleições parece que era só vitórias, mas perdemos um dos objetivos da época, que era um fomos Claro. para a Liga dos Campeões. Portanto, E dos principais. e dos principais, porque o Benfica, que é algo que me deixa um pouco mais avesso, que é hoje em dia uma empresa, tem um futebol que é o chamado futebol moderno. Eu continuo a gostar de uma coisa mais tradicional. Compreendo que tenha que ser assim, mas não. Mas para um clube que é clube empresa, ir às Champions é fundamental. Porque só aí trabalha com os melhores, tens mais estímulos competitivos. Para quem é uma empresa, é assim que mostras os teus ativos para vender a outros clubes, porque ninguém claramente está a ver o Campeonato Português ou a Liga Europa. Bem, queria também deixar aqui a opinião, como o João. Aquela lista que eu sentia que era mais capaz também era do João Noronha Lopes, inclusivamente a falar com prestar o meu apoio, não que ele precisasse do meu apoio, mas pronto, acho que é bom também. Mas foi sobretudo aquilo que o João disse, era já um enjoo do Vieira. Não podemos negar que o Luís Filipe Vieira ajudou o Benfica. Ele ajudou, na altura talvez mais negra do Benfica, aos 11 anos sem ganhar um campeonato, e o Luís Filipe Vieira consegue reestruturar o Benfica e cria umas melhores condições possíveis. Algo que é inegável é a Academia do Benfica, atrevo-me a dizer das melhores do mundo. As condições são mesmo fantásticas. Mas pronto, acho que estava na altura de mudar, e uma coisa que me fez, não, eu não posso votar, menor, algo que me enraiveceu muito é saber que houve este investimento de 100 milhões esta época e nós atacámos o Penta com Bruno Varela e Sevilar na baliza. Exato. Foi algo que, ou seja, o Porto está sempre a gabar, não é? E bem, porque mais ninguém em Portugal tem o Penta. Nós que poderíamos alcançá-lo, deitámos tudo por terra. E depois, mesmo nesse ano, ou seja, vem o Bruno Lage no ano a seguir, e depois o Bruno Lage também é corrido, vem o Nelson Veríssimo, muita instabilidade. Perdemos um campeonato que parecia estar ganho, não é? Já tínhamos tido exemplo 7 pontos, mas o Benfica estava a jogar muito bem, quase que não perdia, não é? Nós fez uma volta quando foi campeão em que teve um empate e o resto só vitórias, mas não sei o que é que se passa. E a verdade é que parece que os jogadores do Benfica numa época sabem jogar muito, na época a seguir deixam de aprender, e o elemento comum que eu via entre estas épocas, entre os treinadores que iam para a rua, era Luís Filipe Vieira. Portanto, não sei se há algum problema com o Luís Filipe Vieira e os jogadores, não sei. A verdade é que agora, e aí aponto o meu dedo aos jogadores, quando o Luís Filipe Vieira ameaçou que poderia haver cortes nos ordenados devido às exibições do Benfica, parece que os jogadores acordaram outra vez. Vou voltar aqui para os tópicos que já tínhamos programados. Temos visto o Jorge Jesus a queixar-se muito do Covid, mas a verdade é que as más exibições do Benfica já vinham antes do Covid. Claro que o Covid agravou, muitos jogadores para casa, muita equipa técnica. Posso começar desta vez pelo Rocha? Achas que o Jorge Jesus tem razão para se queixar do Covid, ou não é o único fator que fez o Benfica perder pontos? Claro que acaba sempre por ter razão em queixar-se do Covid, embora isso seja uma coisa que afeta a maior parte das equipas em Portugal. A verdade é que o Benfica teve este último surto em que afetou, não sei, para aí 10 jogadores de uma só vez. E claro que isso é uma das razões. Agora, nesse período de tempo, o Benfica acabou por ter alguns empates e algumas derrotas, mas não diria que justificava também esses empates e derrotas que teve no início da época, onde não houve tantos jogadores infectados. A verdade é que isso vai ser uma realidade, que os clubes vão ter de começar a adaptar, infelizmente. E embora seja uma razão, não pode ser uma desculpa, porque pode ser uma coisa, embora tenha afetado esta vez o Benfica, pode ser uma coisa que pode afetar a todos. Não sei de que forma é que entrou assim uma cadeia de transmissão dentro do Benfica para afetar tanta gente,
E a partir de agora acredito também que o Benfica passa a ter se calhar mais cuidados e mais protocolos para impedir que isso aconteça no futuro, porque provou que pode ser bastante negativo para as exibições e os resultados da equipa. Inclusive a ausência do Jorge Jesus no banco. A verdade é que, se eu não me engano, já não sei se contra o Famalicão o João Deus ainda estava, o Jorge Jesus já assumiu. O primeiro jogo do Jorge Jesus foi agora contra os... Foi exatamente. não, contra o Famalicão já estava. Que estupidez, exato. Ele já estava contra o Famalicão. Ok. Então, com o João Deus, o Benfica perdeu contra o Sporting e empatou contra o Guimarães. Penso que contra o Belenenses já o Jesus ainda estava. Mas pronto, claro que isto afetou a equipa, nem que seja pelo lado emocional, mesmo que o Benfica tivesse jogadores capazes para preencher os lugares de outros jogadores que estavam infectados. Não, Mas Rocha, contra a Bessade já foi o João Deus. ok. Exato. Mas estava a dizer, acredito que tenha afetado pelo lado emocional, mesmo que não fosse pelo lado tático, só por não terem jogadores capazes. Agora, as equipas também são feitas desse lado e, portanto, volto a repetir, embora não possa ser uma desculpa, acredito que seja uma das razões. Bem, Blanco, a verdade é que o Benfica, desde que teve este surto, a seguir ao jogo com o Porto, perde com o Braga para a Taça da Liga, empata com o Nacional, esse o Belenenses já para a Taça de Portugal, depois perde com o Sporting, empata com o Guimarães. Agora, quando os jogadores regressam, o Benfica tem 2 vitórias. E nota-se que o nível exibicional melhora. O Benfica também teve jogos 3 em 3 dias e era muito difícil para o Benfica rodar a equipa porque não havia jogadores. Mas a verdade é que uma coisa acontecia desde os tempos em que não havia Covid no plantel assim de forma tão agressiva. É que o Benfica parecia que adormecia nas segundas partes. Vimos isso contra o Santa Clara, em que o Benfica domina a primeira parte muito bem, mas adormece completamente na segunda parte. Foi talvez um desaire que já não acontecia há algum tempo, o jogo com o Santa Clara, a última derrota, a última perda de pontos do Benfica tinha sido frente ao Braga. Mas Blanco, o Covid ajudou a agravar a situação do Benfica ou então não? Bem, pronto, em primeiro lugar dizer olá a todos que me estejam a ouvir. É assim, é óbvio que claramente o Covid foi este surto que se deu no Benfica, agravou o estado do Benfica, que já não era ideal, mas algo que também acho que veio ainda agravar mais o estado do Benfica foi o constante discurso de Jorge Jesus em que se contradizia totalmente. Vou dar um exemplo. Ele antes do jogo com o Porto para a Supertaça, ele só não tinha dos que usa habitualmente, só não tinha Pizzi e Jardel. E ele depois até vai dizer: eu vim do Brasil, sou habituado a ter 8, 9, 10 jogadores com Covid, isto para mim não é um problema, é um problema científico, não é desportivo. E depois agora está a dizer que se não fosse o Covid o Benfica arrasava, e não sei se é verdade ou não, mas eu sei que quando vi o Benfica a fazer estas contratações eu fiquei assustado, fiquei genuinamente assustado. Mas eu, em primeiro lugar, eu acho que este discurso também tira muita pressão dos jogadores, o que, lá está, também faz com que eles não deem tanto de si. E acho que também os confunde um pouco, afinal, a culpa é do Covid ou não é? Não sei. Só sei que, sem Covid, o Benfica perdeu 8 pontos para o campeonato, perdeu a ida às Champions e perdeu uma supertaça. Com Covid, perderam menos 1 ponto, 7, também com menos jogos, e perderam as hipóteses da Taça da Liga, que naquelas condições era muito difícil conquistar. Se bem que o Porto também estava sem uns jogadores e deu, na minha perspectiva, o Porto deu mais luta ao Sporting do que o Benfica ao Braga. E lá está, é óbvio que pode ter agravado, mas não pode ser a principal desculpa, entre muitas aspas, de Jorge Jesus. Eu acho que quando uma equipa não está a render, o principal responsável é quase sempre o treinador, a menos que haja muita instabilidade interna, o que eu acho que pode haver alguma no Benfica, mas não a esse ponto. Não estamos a falar, por exemplo, do Marselha, claro que não. E acho que é muito por aí. Acho que o Covid não pode ser o culpado de tudo. João? Bom, eu acho que esta quebra de rendimento do Benfica tem várias explicações. Covid será uma delas, mas não. Acho que não tenho os números de cor, mas provavelmente o Benfica
foi o clube que sentiu mais, e isso significa que temos que olhar isto para duas formas. Sim, sem dúvida. Temos de olhar como é que a Liga e a Federação, neste caso só a Liga, mas a Federação também é importante nisto, como é que se está a olhar para a Covid, para esta pandemia, em contexto de futebol profissional e não profissional, porque isto é também uma questão, porque muitas vezes começamos a dizer, ao fim de quantos jogadores é que se pode ou não adiar um jogo? Faz sentido expor os atletas a riscos, porque mesmo sendo testados todos os dias, eles correm riscos. E creio que era o Seferovic que esteve infectado e depois comentava que terá perdido 4 ou 5 quilos. Ou seja, não é só um momento em que estão doentes, é para um atleta profissional, isto é agressivo. E continuou, para nós podermos ver futebol descansados em casa, se calhar estamos a expor alguns atletas, e não falo apenas do Benfica, ao risco. Outra E as coisa próprias equipas adversárias estão. Exato, correm o risco é tudo também de isso. Eu acho que há infectar. um risco aqui que tenho muitas dúvidas se compensa só para nos divertirmos a ver futebol. E depois, falando lá do Benfica, não ficou esclarecido como é que, dentro daquela estrutura, entre jogadores, equipa técnica e tudo mais, descambou tanta coisa, porque foi impressionante. Era todos os dias haviam novos e novos casos. Ou seja, algo não foi bem feito a proteger a equipa. Eu lembro que no início da temporada o Sporting, e acho que foi na pré-época, também teve alguns casos. Foi quando depois foi para o Algarve, não é? Acho eu, para Sim. Foi, apanhou ali a primeira, segunda jornada do campeonato. Aliás, a primeira até foi adiada para depois, com o Gil Vicente. Exato, portanto, acho que parece-me óbvio que se calhar o Benfica devia ter feito o mesmo, ou seja, assim começou a ver que as coisas, que os números estavam a escalar, devia ter protegido toda a estrutura, e não, o Benfica continua a estar no Seixal, a fazer a sua vida quase normal, e isso é um problema. Mas como diziam bem, os problemas do Benfica já vinham de trás, e eram outros. A Covid não explica tudo, é mais um dos elementos desta tempestade perfeita que está a ser esta época, acho eu. Concordo. Claro que o Covid não justifica tudo, longe disso. Claro que atrasa as contas do Benfica e bastante. O Benfica conseguiu vencer dentro destes casos de Covid. Agora está a recuperar e acho que o nível exibicional também. Agora, acho que não pode adormecer nas segundas partes, que acho que tem sido o grande problema do Benfica esta época. Parece que acham que 1-0, como estava frente ao Santa Clara na primeira parte, em que estamos a dominar o jogo, vamos para a segunda, pronto, agora é só aguentar e depois, claro, acontecem deslizes e perdemos. Mas acho que há aqui um ponto fulcral no início da época, que acho que ainda ninguém referiu, que foi a saída de Ruben Dias. Porque preparar uma defesa a 4 que creio que originalmente fosse pensada como Grimaldo, Vertonghen, Ruben e André Almeida, passou a ser Grimaldo, Vertonghen, Otamendi e Gilberto. Não tenho palavras para descrever o que é ou o que é que não é Gilberto. Dani Alves do Benfica. É um Dani Alves sem doping, completamente horrível, muito mal a defender, também não sabe atacar bem, parece muitas vezes perdido e nota-se que ele ainda não tem assim muito ritmo. Ele também esteve infectado, se não me engano. Sim. E nota-se que em muitos jogos frente ao Guimarães estava completamente roto. Já nos 90 minutos o Benfica empatado já estava só a tirar para o chão. Ou seja, ele não está com bom ritmo e acho que o Jorge Jesus fez bem em colocar o Diogo Gonçalves frente ao Estoril, porque acho que precisamos dali um lateral muito melhor. O Diogo Gonçalves já ajuda muito a atacar e ele fez 3 ou 4 cruzamentos espetaculares. Um deles o Darwin cabeceou e o Tiago Guerres do Estoril fez uma grande intervenção. Mas sim, ou seja, acho que o Covid agravou a situação do Benfica, mas não se pode culpar o Covid tudo, porque não chegámos a ir à Champions, não foi por culpa do Covid, foi por culpa própria. E essa não ida à Champions também pode ter potencializado a saída do Ruben Dias, porque era preciso entrar esse dinheiro. Não, claro, foi um fator. Claramente. Mas isso foi dito. O Jorge Jesus disse isso numa das primeiras conferências de imprensa logo a seguir ao Benfica saltar para a Liga Europa. Disse que se ele saía era porque ele não tinha levado o clube à Champions. Ele assume isso. E também não duvido que seja mais por um lado económico, porque se calhar a entrada na Champions dava um conforto melhor ao Benfica, que tiveram de ir buscar esse dinheiro à venda do Ruben Dias. Até porque é o conforto económico e é importante perceber, como estavam há pouco a dizer, a questão uma coisa é preparar com uns jogadores, outra coisa é preparar com outros. O Ruben Dias
continua a ter algumas lacunas. Agora com o Guardiola está ainda mais próximo de um alto nível, mas para a realidade portuguesa é um central absolutamente de topo. De topo. Sim. Ou seja, o Pepe já admitiu, ele é o melhor central português na atualidade. Ou seja, ter esse central no plantel Fica mais fácil era de defender. Exato. Claro. Ou seja, o Gilberto até podia não lá estar, que acho que estava seguro, né, totalmente, porque muitas vezes vê-se jogos do City em que está toda a gente lá à frente e lá vai o Ruben Dias com o Stones aguentando aquilo. Mas deixem-me só Passando ao próximo. Diz. desculpa, dar mais uma achega a essa questão do Benfica parecer que desliga nos jogos. Atenção que este problema não é de hoje e não é do JJ, não é do... Mesmo no Laje acontece na segunda meia época dele e com o Vitória também já aconteceu. Eu acho que o Benfica de há uns anos para cá tem um problema em dominar o jogo, baixando o ritmo. E é essa sensação que é fácil entre o querer baixar o ritmo e de repente desligar-se do jogo, em que a outra equipa empolga-se e começa a entrar mais e a descobrir qual é que são as brechas do Benfica, que se tem repetido nos últimos anos. Ou seja, não acho que seja só desta fase em que faz boas primeiras partes e desliga, ou faz a primeira parte completamente apática e de repente tem que ir atrás do prejuízo. É um problema que eu acho que não dá para culpar o Vieira, neste caso, por acaso. Provavelmente também não dá, ou então dá para culpar o treinador, mas algo que se passa na mentalidade dos jogadores, na forma como abordam o ritmo competitivo. Porque isso é menos frequente na Europa. O que pode querer dizer que em Portugal desleixam-se porque é só o campeonato português. Não sei, não sei se será isso. Acho que se tivermos mais miúdos, malta mais nova, com mais vontade de mostrar, quem vem da formação ou que venha de outros países e que tenha com interesse por mostrar, é mais fácil do que alguns atletas com mais anos diz que se tendem a burguesar, a perder o ritmo. Exato. Mas pronto, isto é uma opinião muito pessoal que acho que... Não tenho factos que consigam comprovar isso, mas eu sinto que este problema é de trás e que os jogadores aí terão cota parte de responsabilidade. Eu concordo plenamente. Bem, eu só queria dar uma nota que neste momento saíram os convocados do Benfica. Epá, isto parece que parece que adivinhamos. É que o Gilberto não foi convocado devido à fadiga muscular para o jogo do Benfica frente ao Moreirense. Portanto, vamos ter ao João Ferreira ou ao Diogo Gonçalves. Mas pronto, queria só dar aqui esta. Espero que sim. Mas pronto, falando do próximo tópico, que é: houve falta de planeamento do Benfica, ou seja, vimos imensos jogadores a chegar e jogadores que já tinham o seu nível comprovado. Vertonghen, que não tinha dado provas a ninguém. Everton, que também, acho que na minha opinião, não tinha dado provas a ninguém. Que a partir do momento em que és o melhor jogador da Copa América, acho que não tens de dar provas a ninguém do teu valor. Vimos também Darwin a chegar e assim tinha de mostrar o porquê de ter sido um investimento tão avultado. Eu pessoalmente gosto muito do Darwin, acho que tem, claro, muitas coisas a melhorar, desde já o passe e as recepções, acho que são assim as grandes lacunas dele, mas acho que também há aqui uma culpa de JJ, e já lá vou na parte da incompetência tática de JJ, que é outro dos tópicos. Mas João, eu pessoalmente fiquei muito entusiasmado a ver os reforços do Benfica chegarem, grande parte deles. Quando veio o Gilberto, eu vi vídeos do Gilberto, claro que são highlights, e também dá para fazer highlights de bons momentos do Ilori, mas ou seja, fiquei entusiasmado com o que vinha aí. Não sei se tu também ficaste, e o que é que se passa? Houve mau planeamento, havia posições que ainda era preciso colmatar? Eu acho que houve mau planeamento, sem qualquer dúvida. Ou seja, já olhando para a temporada passada, faltavam 6 e eu acho que também faltam 8 na linha de outros que tivemos no passado, como o Enzo, por exemplo. E os 6 precisamos claramente de um gajo que controla o meio campo todo. Não começámos a época sem ele, acabou janeiro e continuamos sem ele. E eu acho que essas duas posições eram fundamentais, sobretudo a 6, porque permite o vendaval e aquele vendaval ofensivo do clube, permite proteger também os médios, os centrais, e acho que esse é um dos grandes problemas, e é uma das responsabilidades da equipa, fica muitas vezes partida. Ninguém que tenha jogado a 6 tem a qualidade de ser um 6 daquele género. Eu gosto muito, por exemplo,
do Weigl, mas acho que o Weigl não é esse tipo de jogador. Acho que ele pode rotar mais como. Embora ele deixa muito bem para terceiro central quando necessário, mas acho que ele não é. Tem um toque de bola que pode ser um desperdício em jogar apenas um 6 mais destrutivo. E acho que esse é o grande problema desta temporada do Benfica. Em relação aos jogadores que vieram, os 100 milhões, eu muitas vezes dou por mim a pensar, para quem é mais velho, como eu, estes valores vão subindo de ano para ano, os clubes gastam cada vez mais, é normal. E é também sabido que muitos destes valores podem ou não ser mendilhões, mas é sabido que o futebol está inflacionado, é sabido que um jogador de 25 milhões hoje não quer dizer que ele valha 25 milhões, quer dizer que estás a pagar mais porque acabaste de vender o Félix há pouco tempo, estás a pagar mais porque ele tem um potencial de atingir esse patamar. Quando o Benfica vendeu o Renato não valia aqueles 40 milhões, o Renato tem um potencial de chegar a esse valor. E acho que às vezes deixámos-nos deslumbrar pelo número redondo e depois ficámos assustados por esse número redondo de 100 milhões. Mas há ali muitos jogadores que não valem aquele milhões, e se pensarmos a coisa de outra forma, que é, se aquele jogador, sem pensarmos no valor que ele custa, tem ou não lugar no Benfica. E é aí que temos que avaliar um Pedrinho, eu acho que tem. O Everton, sim, embora pareça muito cansado, parece ter recuperado agora um pouco, mas nota-se claramente que ele levava muitos jogos nas pernas. Val Schmidt, eu acho que sim, acho que é a grande contratação, talvez a par do Vertonghen, embora também já está a ficar bastante cansado, mas das grandes contratações deste ano. O Darwin tem muita garra, muito querer, às vezes falta isso aos nossos jogadores, mas tem erros técnicos gravíssimos de recepção de bola, de leitura. Ele faz lembrar o Mantorras, como não sabe, ainda não compreendeu como é que funciona fora de jogo. É impressionante a quantidade de vezes que está fora de jogo sem perceber a jogada. E tem dúvidas. Mas acho que isso já começa a ser comum nos pontas de lança do Benfica. Vimos agora no Estrela Benfica, em que o Seferovic roubava a bola ao Everton. É isso, eu não percebo se não é feito esse tipo de trabalho. Acho preocupante que um jogador chegue a 20 anos que não perceba como é que funciona fora de jogo. Mas acho que houve uma falta de planeamento. Acho que o Benfica perdeu demasiado tempo à espera do Cavani, e depois, que eu acho que o Cavani nunca foi uma possibilidade, e de repente teve que fazer ao mercado de uma forma desenfreada, e se sabem que tu estás desesperado, é mais fácil subir os valores. Claro. Blanco? Bem, sim, eu concordo com o João na medida em que acho que houve uma clara falta de planeamento de plantel, porque lá está, esse tópico do Cavani, eu não sei se ele chegou a ser uma hipótese ou não, se calhar se o Benfica tivesse conseguido assegurar a Champions na época passada e ele tivesse a certeza que ia jogar, calhar vinha. Mas a mim faz-me confusão como é que jogadores como o Florentino e o Vinícius não estão no plantel e outros estão. Que o Florentino foi emprestado à força toda, o Vinícius tentou ser despachado porque vinha aí em teoria vinha o Cavani e depois não veio. Como é que estes dois jogadores não... Está bem que o Vinícius até pode vir a ser um bom negócio se o Tottenham não me comprar, mas não percebo mesmo. Mas lá está, que houve muito boas contratações e o Benfica, pegando no plantel do Benfica, só imagina que o campeonato estava a 0 jornadas, o Benfica tinha mais que plantel para ser campeão. Já houve plantéis mais fracos a serem campeões em Portugal. Mas o plantel é mais desequilibrado que, por exemplo, com um plantel do Sporting e até mesmo com um plantel do Porto. Sim, ou seja, isto não é o pior. Há plantéis mais fracos a serem campeões, mas claramente o plantel está desequilibrado comparado com os outros. E até comparado com o próprio Sporting de Braga, que tem um plantel bastante equilibrado. Algum déficit de qualidade em algumas posições, mas mais equilibrado que o do Benfica. Sim, exatamente. Eu não percebo, isso depois já vai buscar um pouco à parte tática, mas eu não percebo como é que estamos em fevereiro e o Jorge Jesus ainda não encontrou uma dupla de meio campo que funciona 100%. Sendo que olha, eu acho que esta agora está a funcionar bastante bem. Acho que, ou seja, só que há um problema, não é? Ou seja, acho que Weigl e Taarabt resulta bem. O problema é que às vezes, e o Taarabt quando está em forma, já sei que é um jogador muito bom. Agora, o problema é que o Taarabt faz 70 minutos muita qualidade e chega ao final, já está completamente estourado. E, por exemplo, não sei, acho que o Gabriel no início da época não estava muito contente com a possibilidade de vir a ser banco no Benfica. Agora sim, concordo contigo, Florentino. Para quê importar? Desculpa ter interrompido.
Não, faz mal. E depois também, isto foi outra questão que vocês falaram do Ruben Dias, que é por muito que o Otamendi também seja um central bom, precisou de tempo para se adaptar. É por isso que nos primeiros jogos só estava a dar fifias. E o Ruben Dias já estava muito mais esquematizado com a filosofia do Benfica, com o esquema do Benfica, e isso é óbvio que custou alguns pontos. Mas acho que em relação ao planeamento do plantel, falta exatamente o que o João disse, um 6 e um 8. Uhum. Rocha? Rocha. Bem, hum, primeiro, antes de mais, eu diria vou começar por essa questão, talvez a falar dos dois médios, porque estava aqui a pensar numa certa comparação com os meus dois médios, neste caso, o Porto também jogando em 4-4-2 utilizam o Sérgio Oliveira e o Uribe. Se tu estavas a falar que o Weigl e o Tarapto até resultavam bem, o problema é o Tarapto primeiro, pelos jogos do Benfica que eu vejo, custa-lhe muito a defender, parece que não tem essa vontade. No caso do Weigl, embora ele seja bom, como o João estava a dizer, a juntar-se aos centrais e ficar ali como um terceiro central, diria que não é tão bom em transições defensivas. E portanto, se ele é ali apanhado numa transição em que não tem o Tarapto para o ajudar, isso pode comprometer muito. E no caso do Porto, sendo o Uribe e o Sérgio Oliveira, embora nenhum seja um 6, como é também o caso do Benfica, nenhum deles é um 6 puro, a verdade é que tendo os dois bastante garra para defender e esse sofrimento pela equipa que dão os dois, e sendo bastante agressivos e entregando-se bastante ao jogo, faz toda a diferença. Porque, como estavam a falar desse poderio todo ofensivo do Benfica, se o Benfica estiver a atacar com o Everton, com o Darwin, Serovic e Rafa, por exemplo, os 4 do ataque, se o Tarapto se juntar também a eles, e tendo em conta que os laterais do Benfica costumam subir, nem que seja só o Grimaldo, num contra-ataque da equipa adversária fica o Weigl e os dois centrais a defender, se calhar o Gilberto, se calhar não conta como nenhum, não é? Não, o Gilberto anda perdido por aí. Pronto, portanto o Benfica acaba por ser uma equipa bastante desequilibrada, e isso acho que tem muito a ver com o meio campo. E lembrando que os centrais do Benfica não são propriamente rápidos. Pois, isso também é outra questão. Mas eu também, no caso do meio campo, não sei se vejo assim uma grande outra opção. Poderia ser o Gabriel, mas ele também, se não me engano, teve lesionado bastante tempo, depois também teve com Covid. Esta época não pegou, porque poderia ser uma boa opção, porque é um médio se calhar com mais posição e não se importa de não avançar tanto. Se calhar poderia ser uma melhor opção. Mas no caso das contratações, eu não sendo benfiquista, fiquei o contrário do que os adeptos benfiquistas ficaram, não é? Em vez de animado, fiquei com um certo receio, porque ver um clube rival gastar 100 milhões e com jogadores desta qualidade, como o que me fez logo chamar a atenção foi o caso do Everton, porque já tinha visto jogar tanto no Brasileirão como estava a falar na Copa América, e obviamente que é um jogador de outro mundo. Infelizmente para o Benfica não tem estado a ter o mesmo desempenho que teve no Brasil. Mas a culpa não é dele, já lá vou. Pronto, sim, isso poderão ser outros aspectos. Mas a verdade é que esperava um pouco mais dele. Embora ele nestes últimos jogos que eu tenho visto tem claramente evoluído em relação ao início da época. Isso também é a questão dos jogadores terem de se adaptar à equipa. No caso do Darwin, penso que até foi o contrário. Ele começou bem a época, se calhar os primeiros 3-4 jogos esteve ali meio a apanhar papéis, mas depois começou a marcar bastante e a fazer assistências. Não, ele começou super bem. Ele em Famalicão jogou muito, ali combinava muito bem com eu acho que ele o não, Val. ou seja, eu acho que ele não começou foi a titular. E entrava Ele contra o e Paulo que não depois, começou a quando começou a titular, ser mas titular, em Famalicão marcou. foi titular. Pois, exato. Não, ou seja, pronto. Mas Quando ele eu desde acho- cedo começou a engrenar bem. Sim, Porque quando o ele Jorge começou a Jesus ser até se titular, vinha começou a gabar. marcar. Acho que O foi Jorge Jesus isso. tinha-se gabar para a conferência de imprensa. O Waldschmidt e o Darwin, pá, Sim, não sim. falam nada um com o outro, mas jogam de olhos fechados. E depois, pronto, e o Waldschmidt é outra coisa. O Darwin começou bem e agora tem vindo a crescer. O Waldschmidt
ainda não percebi bem, porque ele é capaz de ser dos melhores avançados do Benfica e muitas das vezes não é titular e mesmo que jogue bem, se calhar não tem o rendimento que se esperava no sentido de traduzir o rendimento em golos. Depois o caso do Pedrinho, eu sinceramente achava que ia ser mais um daqueles casos de empréstimos que o Benfica Atenção que o Pedrinho não foi pedido de Jorge Jesus. Exato. Foi no tempo do faz. Prolage. Exatamente. E ele já o tem dito várias vezes, ele repete isso, vinca a coisa. E eu acho que, muito sinceramente, ele não ter sido um pedido, mesmo que seja bom jogador, é uma razão para o Jorge Jesus não o pôr a jogar. Sim. Porque, sinceramente, já que ia ser um desses casos de empréstimos, só que a verdade é que o Benfica pagou 18 milhões por ele. Ainda conseguiu reduzir um pouco o preço, se não me engano, nos últimos dias de negociações, lá com um pagamento que faltava do Corinthians, uma coisa assim. Porque o Benfica até era para pagar mais por ele. O Benfica era para pagar 20, ou melhor, o Benfica inicialmente era suposto ser 15 mais o Ioni Gonzalez. Porque o Ioni tinha uma cláusula que era fazer 5 jogos e o Corinthians tinha de pagar 5 milhões. A verdade é que o Ioni Gonzalez fez 4 jogos, o Benfica disse não. Depois lá regateou, o Tarap deve ter ajudado, sendo marroquino, mas lá regateou e ficou 18. Ficou os 18. Pois. Mas eu acho que o Pedrinho tem bastante potencial para ser titular do Benfica. A concorrência é grande nas aulas, mas se calhar um segundo avançado, quem sabe. E depois a parte da defesa, claramente que foi, acho que foi tudo feito um pouco à pressa. O Vertonghen veio custo zero, era um jogador livre e acho que foi uma boa contratação, sem dúvida. Depois veio o Todibo emprestado. Ele, já não sei se vem lesionado ou se lesiona muito cedo na época. Ainda veio lesionado. Ele fez um jogo para o Benfica na Taça Portugal, não foi? Acho que foi só contra o Braga. Para a Taça de Liga. Pronto, o Benfica pagou 2 milhões como taxa de empréstimo pelo Todibo, um jogador que faz 2 jogos. Não sei até que ponto é que foi uma grande contratação. Pois, não sei até que ponto é que é uma grande contratação. No caso do Otamendi, isto também uma daquelas questões que o João estava a falar. O Benfica pagou 15 milhões por ele, mas não sei se é bem 15 milhões, porque o Ruben Dias foi por 80 para o City, por isso faz aí um equilíbrio. E claro que a vinda do Otamendi, não sei bem se o caso dele é adaptar-se, porque se alguém conhece o futebol português bem, no plantel do Benfica é ele. Não, o problema é que jogar ao pé do Gilberto e Vertonghen, ou seja, ele nunca tinha jogado com o Vertonghen e jogar ao pé do Gilberto, acho que nem o Van Dijk. Pronto, bem. Eu sinceramente acho que o Lucas Veríssimo é melhor que o Otamendi. Acho que ele é melhor que o Otamendi. Não sei se ele se vai conseguir adaptar imediatamente ao Benfica, porque eu tenho muita impressão que os jogadores brasileiros veem o futebol de uma forma completamente diferente, principalmente os defesas, não é? E portanto, mas vamos ver. Mas sim, a conclusão é que sem dúvida que o plantel do Benfica está desequilibrado. Bem, agora é a minha vez e vou aqui começar uma das grandes descascas que tinha anunciado em off, que é claramente houve mau planeamento. Não percebo como é que ficamos com Seferovic e emprestamos Vinícius. A sério que eu não consigo compreender, é algo que me ultrapassa. A lateral direita era obviamente um problema, porque acho que desde o Nelson Semedo que não tivemos um lateral direito que me convencesse. André Almeida, na minha opinião, ia cumprindo, mas já se notava uma grande falta de velocidade, que acho que é fatal. Acho que um lateral tem de ser sempre rápido. E o Benfica vendeu um lateral que está no Antuérpia, que acho que é muito bom, que é o Aurélio Buta. Porque não mandar lá um olheiro, dar uma vista de olhos? Porque acho que nem Gilberto, nem André Almeida, ou seja, o André Almeida agora está parado, não sei quanto tempo, porque ele lesionou-se logo no início. Mas é preciso ali alguém. Espero que o Jesus meta mais vezes o Diogo Gonçalves, porque eu não aguento ver mais o Gilberto. Se vejo o Gilberto à frente, mando-lhe um carolo a ver se ele aprende. Depois, meio campo, não percebo como é que, como diz o Helder Conduto, sempre esta o Cavaleiro Silencioso. O Helder Conduto é que chama sempre o Florentino Cavaleiro Silencioso, que acho que é dos melhores jogadores que o Benfica tinha ali. E não sei até que ponto é que um meio campo com Florentino e Weigl, dando um bocadinho mais liberdade para o Weigl, não seria o ideal,
que, como sabemos, o Jorge Jesus joga full ataque, é de atrás para cima, um médio para cima e tudo para cima. E depois, claro, ele pede imenso dos nossos médios de ala, porque como vimos frente ao Estoril, onde é que estava o Everton a defender no gol do Estoril? Ele estava nas costas do Grimaldo, ou seja, ele exige muito dos alas. Depois Everton, fiquei radiante com a contratação, não acreditava que ele vinha para o Benfica. E acho que neste caso a culpa é do Jorge Jesus, ele não está a resultar. Porque um jogador que deu show no Grêmio, deu show na Copa América, não consegue vincar na Liga Portuguesa. É um bocado estranho. Acho que uma boa solução também para equilibrar o Benfica poderia ser, um 4-3-3, com, por exemplo, Weigl, Tarapte e Pizzi no meio campo, e dava mais liberdade ao Rafa, por exemplo, num lado, e ao Everton do outro. A verdade é que perdíamos Waldschmidt, o que eu também não gostava nada, porque eu gosto muito do Waldschmidt, acho que é um jogador de muita qualidade e sobretudo um jogador muito inteligente. O Darwin, que sinceramente eu gostei, e querendo ou não, o facto de ele se ter comovido na sua ida ao estádio, não sei o que, começou-me logo a tocar, porque acho que já faltava um jogador que, fingindo ou não, sentia o Benfica. E acho que foi o que tu disseste, João. O Darwin dá tudo em todos os lances, luta por todas as bolas, mas tem de melhorar e muito. Ainda algumas componentes como o passe e a recepção, ao meu ver. Depois tínhamos alguns jogadores que não jogam, como por exemplo Samar e Stevi, que acho que sentem muito o clube, mas se é para ficar cá, que saibam que não é para jogar muito, que acho que eles os dois já não têm assim muita qualidade para o Benfica. Agora, acho que o Sérvi poderia ser um bom lateral esquerdo, e acho que a lateral esquerda é outro ponto em que o Benfica precisava de melhorar. Não por culpa do Grimaldo, mas porque o backup que nós temos do Grimaldo chama-se Nuno Tavares. Acho que é um jogador muito bom fisicamente, mas mentalmente horrível. Horrível. Não consegue ter uma boa decisão. Os cruzamentos saem 1 em 100, mas é muito rápido e é muito forte, mas em termos de decisões ainda não sabe defender. Viu-se isso no gol do Sporting em Alvalade. Ele não sabe fazer uma contenção. Ele atrapalha-se tudo com os pés, e depois quando entrou ele parava com a bola à frente dos jogadores do Sporting. É algo que me ultrapassa. Acho que era um jogador para emprestar a um clube de primeira divisão, e já que o Jorge Jesus quer adaptar o Sérvi, que o fizesse, e rápido, que acho que o Sérvi lateral esquerdo dá melhores garantias que o Nuno Tavares. Mas pronto, acho que foi mal planeado o plantel. Em termos de guarda-redes, acho que estamos muito bem. O Elton Leite é um guarda-redes que eu gosto muito. Ainda não lhe consigo atribuir uma culpa em um gol que ele sofre, a meu ver. Agora, seja ele jogou com o Rangers, não lhe consigo atribuir culpas. Agora que o Estoril sofre aquele lado direito, boa noite. Mas pronto, ou seja, não lhe consigo atribuir culpas, e acho que em termos de guarda-redes estamos bem. Mas pronto, o que me revolta foi aquilo que vocês já disseram de Florentino e Vinícius estarem prestados principalmente. Por fim, eu queria pegar aqui num tópico, vou juntar, na verdade eram 2 tópicos, mas que eu vou juntar, que é se o Jorge Jesus tem problemas a nível tático. Eu acho que sim, acho que é muito teimoso, mas já deu a minha opinião. E se o Benfica deve desistir do campeonato e focar-se na Liga Europa. João. Bom, eu como tinha dito logo no início, eu acho que o JJ era um fenómeno há 10 anos, ou seja, estava acima de vários treinadores. Depois acabou por ter alguns, e eu sei que não é consensual, mas eu acho que o Vítor Pereira faz um grande trabalho. Há mais um outro treinador português também com muito nível, mas o JJ estava num patamar à frente. Só que acho que perdeu a vantagem tática que levava. Hoje em dia, uma equipa média, pequena, já sabe trabalhar melhor os vários momentos, já trabalha melhor o jogo, e vai ser muito difícil que volte a acontecer os vendavais e o futebol ofensivo que o Benfica levava no passado. Ou seja, é como se hoje é mais fácil travar o modelo de jogo do JJ. As equipas já sabem como é que o Benfica joga. E já não é só sequer do JJ. Nos últimos tempos o Benfica tem tendência a funilar demasiado o jogo, a procurar a zona central. E uma equipa que joga compacta tira muito partido disso. Ou seja, basta que bloqueies, por exemplo, um Tarapte, quando o Tarapte está em campo, que aproveites as falhas de passe dele e podem partir rápido para o contra-ataque. Ou seja, não sei se é uma incompetência tática. Acho que
o JJ acha que ganhou o campeonato mais complicado do mundo, que eu espero que ele não acredite mesmo naquilo, que é o mais, se calhar, mais complicado, porque se perde mais pontos, mais competitivo talvez, mas não é o melhor. E eu acho que ele ainda não percebeu o que é que tem pela frente, e é por isso que o Benfica já levou vários banhos táticos de bola este ano e se calhar vai continuar a levar. E não só dos grandes. Esta é uma questão. Se o Benfica deve ou não abdicar do campeonato. O Benfica nunca abdica de nada, tem que ter noção que é muito, muito complicado, porque não é só recuperar pontos para o Sporting, é recuperar pontos para o Porto e é ter mais pontos que o Braga. E ganhar a várias equipas é muito complicado. Sobretudo porque a equipa não está fiável. Portanto, o que eu acho que o Benfica tem que fazer, garantidamente, é apostar na taça. E digo isto por um motivo óbvio, que é o Benfica tem apenas 4 taças em 25 anos. É um troféu que para muitos de nós, benfiquistas, é mesmo muito importante. Não haja amor, é verdade, mas que é muito especial. É a principal prova. É a prova rainha. É a prova rainha. E pá, um benfiquista não pode ficar feliz com 4 taças em 25 anos. Portanto, esta tem que ser a prioridade. Liga Europa eu acho que é muito complicado também. Alguém que não domina em Portugal muito dificilmente vai dominar ou ganhar a Liga Europa. Portanto, Taça de Portugal, prioridade, e continuar a dar o máximo no Campeonato Português. Rocha? Bem, eu acho que a questão do. Vou começar pela questão do abdicar, porque há uma coisa muito simples que é o Benfica sinceramente acredita que é mais fácil ganhar a Liga Europa do que chegar a um segundo lugar. Pois É é. que na Liga Europa estão equipas como Roma, Leicester, Leverkusen, Tottenham, United, Milan, Nápoles, Arsenal, que vai ser a eliminatória. Sinceramente acham que é mais fácil ganhar a Liga Europa do que chegar ao segundo lugar, porque acho que o objetivo, sabendo que é muito difícil ser campeão, é pelo menos chegar à Champions. E ainda por cima, esta época, sendo o segundo lugar, dando acesso direto à Champions. Portanto, eu sinceramente acho que obviamente o Benfica não devia desistir do campeonato. Acho que poderia direcionar algumas forças para a Liga Europa para tentar passar esta eliminatória frente ao Arsenal, que é uma equipa que, embora tenha nome, tem algumas fragilidades e já o demonstrou ao longo da época. Mas agora claramente que não deve desistir do campeonato. O Benfica está a 3 pontos do Porto, está no segundo, ou seja, Sim, o Benfica só depende de si para chegar ao segundo lugar. exatamente. Portanto, acho que não faria sentido o Benfica abdicar do campeonato. É muito difícil ganhar a Liga Europa, isso sem dúvida. Este ano principalmente são muitos os bons clubes na competição. Portanto, acho que o principal objetivo do Benfica, se quiser admitir já que é impossível ser campeão, tem de ser o seu lugar, e sem dúvida. No que toca ao Jorge Jesus, eu acho que é o que o João disse. Se calhar o Jorge Jesus voltou ao Benfica já com um certo conforto e de certa forma prescindiu de evoluir. Não houve assim uma grande diferença, se calhar, na tática utilizada ou nos processos de trabalhos utilizados desde a sua passagem no Benfica. Está igual há 6 anos atrás. desde o tempo em que o Ruben Amorim era jogador dele, e viu-se na conferência Exato. de imprensa antes do derby que Exato. o Ruben Amorim sabia tudo o que é que o Benfica ia fazer. Portanto, eu acho que é mesmo essa questão. O Jorge Jesus, de certa forma, habituou-se à sua forma de trabalho e não a quis mudar. E isso tem as suas consequências, e isto não são só os 3 grandes, como o João estava a dizer, todas as equipas no campeonato acabam por passar a conhecer o Benfica muito melhor do que há 10 anos atrás, quando o Jorge Jesus trouxe para o Benfica, era uma novidade. Exatamente, e bem, já vimos que se o Gilberto era dos melhores laterais direitos do Benfica, do Brasileirão, estávamos ou seja, lá com full ataque no Brasil funcionava, agora na Liga Portuguesa não, e sabemos que as equipas portuguesas têm muita competência a defender. Mas bem, Blanco, qual é que é a tua opinião neste tópico?
Bem, em primeiro lugar, relativamente à parte tática do Jorge Jesus, nós já fomos aqui dizendo algumas coisas. Lá está a tal teimosia em insistir em jogadores como o Gilberto, que é algo que me supera. Também lá está aquela tal questão do meio campo, e outra coisa que eu também aponto, e também que o Darwin pode ter ainda muitas dificuldades técnicas, mas é o porquê dele insistir no Darwin a abrir nas aulas. Eu não acho que o Darwin seja esse, Exatamente. não acho que o Era aí que Darwin eu seja queria esse tipo de ponta de lança. Por exemplo, alguém que eu levo como exemplo para essa tal característica, por exemplo, o Tiago Tomás, que fez isso muitíssimo bem contra o Benfica. Tu vais ver, são pontas de lança de características totalmente diferentes. Eu não consigo perceber como é que ele não mete o Darwin no meio, porque o Darwin ou é um jogador da área, porque tem físico e remate para isso, ou é um jogador que está a jogar de costas para a área ou para a baliza para estar a distribuir isso. Não. Isso também não, porque o Darwin não sabe passar uma bola. Não, lá está. O Darwin, para mim, Físico, assemelha-se ao Marega. isso ele tem. O Darwin assemelha-se ao Marega no estilo de jogo, ou seja, é um jogador que é para romper com a linha defensiva dos adversários e para puxar os defesas. Para desgastar, Não é para desgastar. Exatamente. Sim. Mas é que o Jorge Jesus manda o Darwin. Exatamente, o Jorge Jesus manda o Darwin para as aulas porquê? Porque, como o João disse, ele quer afunilar tudo, quer mandar a malta toda para o meio. Mas pronto, desculpa, Blanco. Não. Mas é que revolta-me imenso isso. Mas pronto, isso é outro apontamento que eu faço ao Benfica, não percebo. Relativamente à parte de apostar só na Liga Europa, eu acho que não, e já percebemos que all-ins no Benfica é muito arriscado. Um all-in na Liga Europa não seria bom, até porque já fizeram um all-in de 100 milhões numa equipa e não está propriamente a resultar bem. E lá está, como o Rocha disse, tem muitíssimas equipas europeias mais competentes nesta altura que o Benfica, candidatas a ganhar essa competição. Começando já pelo Arsenal, que é quem vocês vão apanhar agora nesta eliminatória. Está bem que o Arsenal é uma equipa muito irregular, mas jogadores como Modric, Saka, Aubameyang, Lacazette conseguem decidir jogos a qualquer momento. E estando... Ou seja, o Arsenal está mal na Premier League. O Arsenal está mal na Premier League, não está mal... Já, o Arsenal foi a mesma coisa. O Arsenal na Premier League muito mal, mas a Liga Europa ia safando bem. Acho que... Agora não me lembro para quem é que eles foram eliminados, mas se calhar Olympiacos, não me lembro. Mas eles estavam bastante bem, eles passaram o grupo com 18 pontos ou algo assim, foi bastante bem. E lá está, concordo naquela questão que o João disse de focar na taça, porque acho que é neste momento a competição que é mais fácil de vencer para o Benfica, porque lá está, já venceu a primeira mão 3-1, o Porto vem com essa instabilidade toda de jogos com o Braga e de arbitragens, etc. Vamos lá ver como é que isso se vai desenvolver. Já vi que andaram a pôr umas faixazinhas no Dragão a dizer basta, vamos ver. E acho que é mais fácil neste momento o Benfica ganhar a Taça Portugal, mas isso não implica fazer um all-in, porque até a Taça Portugal são só 2 jogos se ganharem, são só mais 2 jogos, segunda mão da semifinal e a final em si. Bem, acho que o campeonato é um sonho impossível ser campeões, sinceramente. Não vejo o Sporting a escorregar. Podem estar a jogar mal, mas não vejo o Sporting a escorregar. Exemplo disso foi o jogo com o Gil Vicente. Pá, não estavam a jogar nada e depois conseguem sacar a vitória. Portanto, atribuam já o título. Não acredito que o Benfica consiga ser campeão. Agora sim, lutar pelo segundo lugar, claro que sim. É muito triste estar a dizer isto. Não só pelo investimento, porque o Benfica já tinha muita qualidade no plantel, e acho que uma coisa que falta ao Benfica, e peço desculpa por estar a pegar mais uma vez no tema das transferências, mas porque não se voltar tanto para o Brasil e voltar-se para dentro, para Portugal. Há jogadores de tanta qualidade cá em Portugal. Olha, estamos a falar de problemas de meio campo, temos um Gustavo Assunção no Famalicão, temos um Eustáquio no Passos, temos o próprio Al-Musrati no Braga, que acho que é um jogador de muita qualidade. Mas esse que já não passa por Portugal, eu acho que já vai saltar mais facilmente para o estrangeiro. Parece-me que já não vai haver tempo. Portanto, porque não virar-se cá para dentro? Agora, claro, já o Jesus, na minha opinião, vem com toda a pompa e circunstância do maior do Brasil, ele conhece aquilo tudo. É verdade, isto não se pode negar. No Brasil, ele limpou aquilo tudo. Agora, acho que mesmo com muitos clubes que lutem pelo título, como há no Brasil, Grêmio, Internacional, Santos, pronto, Corinthians, coitados, já passaram um bocado à história, mas
Ou seja, há muitos clubes que lutam pelo título, mas como já vimos, os defesas no Brasil não são nada de especiais porque gastamos 3 milhões no Gilberto e este vai ser sempre o meu argumento. A nível tático, eu passo-me completamente a ver jogos do Benfica, porque mesmo o Benfica tendo opções nas alas, parece que eles já estão mecanizados para meio, meio e meio, e depois Darwin a ir para as alas dá-me ataques cardíacos, porque ele não tem qualidade para estar ali a trabalhar nas alas, até porque muitas vezes vê-se que ele leva um bocado a bola para a frente, mas depois já está a tocar para trás para ir para o meio outra vez. Portanto, acho que são perdas de tempo que se têm de evitar. O Waldschmidt, felizmente, já foi convocado para o jogo com o Moreirense da manhã, porque acho que é de muita qualidade, como já referi, e concordo com o João, acho que foi a melhor contratação do Benfica, mas há muita coisa que tem ali de mudar, entre elas algumas mentalidades dos jogadores que encostam, começam a fazer birrinha, não dão tudo, porque estamos querendo ou não, dos jogadores que mais se está a dar ao Benfica, em termos de garra, é Otamendi. Eu que critiquei a vinda do Otamendi, quando falhou nos jogos, até dizia que ele estava cá infiltrado, mas a verdade é que agora está a defender o clube como prometeu. Portanto, ou seja, não querendo estar aqui a tirar mérito ao Otamendi, mas a partir do momento em que vemos o Otamendi a dar tudo pelo clube e outros jogadores que já estão cá há não sei quanto tempo, e um deles que eu vou continuar a criticar, que é o Pizzi, em que desaparece completamente em muitos jogos, há algo de muito errado, sabendo que o Pizzi, quando não está o Jardel, é o capitão, e o Pizzi tem de mudar muito ainda. Já não é novo, é um jogador que tem de mostrar ainda muito mais. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, esse facto é assim um bocadinho mais fraquinho, mas acho que dá para demonstrar aqui um fenómeno que está a acontecer essa época que eu gosto de chamar a Sportingização do Benfica. E o que é que isto é? É basicamente o Benfica ficar a ter os fantasmas do Sporting, e vou dar aqui um exemplo, que é o Todibo, que foi um jogador que, pronto, lá está, fez 2 jogos para o Benfica. Olha, desculpa estar a interromper o facto, mas eu tenho de dizer isto, ainda obrigado por teres falado do Todibo, que é um jogador que eu não compreendo como é que não fica no plantel. É exatamente isso que eu vou falar, com licença. Já fala que vai ser interessado, não é? Como é que o Todibo, lá está, ele próprio numa entrevista mal que ele chegou ao início, disse que não resultou bem no Benfica porque o treinador já tinha jogadores definidos, etc. E agora, sendo que um dos centrais é o Jardel, mas que faz 15 minutos e cai para o lado, mas ele ficou na equipa na semana da jornada do Liga, no primeiro jogo que fez pelo Nice. Sim, e o Ferreira marca o Atlético. O Ferreira também marca o Atlético, exatamente. Portanto, mas o Todibo é outra coisa que me ultrapassa. Sim, o Todibo vem para cá lesionado, quando deixa de estar lesionado sai. É despachado. É isso. Parece uma boa opção. Não. E atenção, o Ferro e o Todibo saem antes do derby com o Sporting. E o que é que o Jorge Jesus faz frente ao Sporting? 3 centrais. 3 centrais. Exato. No fundo, já sabíamos que ia dar problema, porque o Jardel não ia aguentar. Óbvio. Ele saiu o quê? Saiu aos 10 minutos? Por aí? 10, 15 minutos. Foi no lance com o Nuno Santos. Posso só tomar conta do podcast e ser eu a fazer uma pergunta? Força. Tem-se falado muito da estrelinha de campeão, que o Sporting tem ganho jogos com estrelinha de campeão, e eu pergunto-vos o que é que você interpreta, o que é isso, a estrelinha de campeão, que se fala não só do Sporting, como se fala sempre no passado. Acham que isso é sorte, é trabalho, é confiança? O que é que leva a que uma equipa se mantenha em alta e que consiga acreditar num jogo? Porque o Sporting já tem vários jogos ganhos a partir do minuto 80, como o Benfica teve quando foi campeão no ano do Laje, etc. O que é a estrelinha de campeão? Bem, quem é que começa? Não, eu posso começar já que é mais ou menos sobre o Sporting, sobre essa tal estrelinha de campeão. Eu, por exemplo, o ano passado eu dizia que na primeira volta do campeonato, ainda antes do Benfica, para aqueles pontos todos, eu disse que o Sporting e o Porto não estavam nem ao pé do nível do Benfica, porque o Benfica jogava mal e ganhava na mesma. E acho que é isso que faz equipas campeãs, é quando um jogo não corre bem, conseguir-se ganhar os 3 pontos na mesma. O que para mim é uma estrelinha de campeão, não é... lá sai, é o golo sair do nada.
E, por exemplo, eu não considero esta vitória do Sporting em Barcelos, eu não considero 100% estrelinha de campeão, porque na segunda parte o Sporting dominou mesmo. Eu considero a estrela de campeão quando uma equipa está perdida ao jogo todo e do nada faz um lance que não sabe bem de onde e sai o golo. Por exemplo, também por acaso agora estou-me a tentar... já me lembro. Foi, o Sporting acabou por empatar esse jogo, 2-2 em Famalicão, mas aquele gol do Coates, o que ia ser o terceiro, não sei de onde é que aquilo saiu. O Sporting, a segunda parte, estava totalmente perdido. Isso aí podia ser uma estrelinha de campeão, mas essa estrelinha nem contou. Portanto. Eu acho que há uma coisa que também tem muita influência nesta temporada que o Sporting está a fazer e pode também ser essa estrelinha de campeão, que é o fator pressão. Eu ontem, por acaso, não é que seja assim um aficionado, mas estava a ver uma entrevista do Adam que deu na SIC Notícias, acho eu, e já agora dizer que adoro ver o Nuno Luz a tentar falar espanhol. Em inglês e qualquer língua, na realidade. Exato. Mas o Adam estava a dizer uma coisa que é bastante verdade, que é o facto de, e ele diz que reparou nisso, porque vir de uma equipa como o Atlético para uma como o Sporting são coisas completamente diferentes, e no caso do Sporting está cheia de jovens e eles estão sempre a brincar e parece que aquilo não é bem um trabalho e por isso acaba por retirar alguma pressão. Isso é mérito de Ruben Amorim, porque eu cheguei a ver jogos aqui ao lado do Casa Pia e no Belenense e em Braga, o Ruben tem essa capacidade de unir o balneário, é mesmo. Sim, e depois pronto, mas sim, eu acho que é o que o Blanco estava a dizer, e se a estrelinha de campeão é mesmo, e isso eu lembro-me de acontecer muito, e eu sinceramente, quando vi os jogos do Benfica com o meu pai, que também é do Porto, ele dizia sempre, estávamos ali aos 90 minutos, o Benfica tivesse empatado, o meu pai dizia sempre, não fiques entusiasmado porque o Benfica vai marcar. A verdade era que muitas vezes acabava por acontecer, e isso é que é esta linha de campeão, mas isso não é só uma questão de sorte, é uma questão de mérito também. Eu acho que é competência, é uma parte importante. Quer dizer que mesmo que a equipa não esteja muito, como é que eu ia dizer, muito viva no jogo, consegue com a concentração certa chegar a uma vitória ou a um resultado mais positivo do que estaria nessa altura. Bem, respondendo à tua pergunta, eu acho que essa estrelinha existe, mas é uma estrelinha que se tenta conquistar. E acho que exemplo disso foi aquele jogo na época 15-16, aos 94, o Jonas a marcar no Bessa. Acho que é o maior exemplo disso. O Benfica completamente fora de jogo, muito mal. O Boa Vista até ia marcando antes do Benfica, mas o Benfica queria, e acho que este Sporting quer muito. E acho que é muito mérito do Ruben Amorim. Pronto, o Benfica tem sempre muitos frutos. O Benfica dá assim frutos para todos os clubes, como já se viu. Mais um Ruben Amorim. Portanto, parte do título do Sporting vem para nós, acho que é algo que se tende a curar, até porque nós temos Luís Filipe Vieira na presidência. A taça. O quê? Não vamos com uma serra elétrica e cortar a taça em dois. Mas pronto, coitado, assim o Sporting ficava com o museu mais despido. Não valia a pena. Mas pronto, com esta boa disposição, acabamos assim o nosso podcast. Já sabem, sigam o João nas redes. Quais é que são as redes do podcast, João? O brinco do Batista está apenas no Twitter, mas o Benfica Independente, esse sim, está noutras plataformas. Podem encontrar no Instagram, podem encontrar no Facebook, no Discord, mais recentemente. Embora já sejamos umas carcaças velhas, como diz o meu amigo Eres, metemos também no Discord. E procuramos estar sempre disponíveis para benfiquistas e não só, para pensarmos um pouco o futebol e as coisas paralelas ao futebol, porque o futebol acaba por não ser só um jogo, e isso é uma das coisas principais do brinco, é que queremos pensar sobre outros assuntos para além do jogo. Portanto, e obrigado muito pelo convite, obviamente. Nada, nós é que agradecemos por teres vindo. Portanto, já sabem, sigam o Brinco do Batista e o Benfica Independente, sigam-nos também a nós. Já sabem, hoje saiu, vocês estão ouvindo a segunda, mas no sábado saiu um episódio sobre arbitragem, um episódio extra do extra, porque quinta também saiu um episódio, que é a continuação das equipas treinadas por portugueses lá fora. Desta vez foi Roma e... Marselha, exatamente.
Vamos com o Marseille. O Marseille, não sei quanto tempo é que vai ter um treinador português à frente, mas saiu o episódio na mesma. Sábado saiu o podcast sobre arbitragens e assim um bocado mais polémico e um bocado mais violento. Mas Poderia ter ouvir. sido mais, nós até nos É conhecemos verdade, bastante é bem, acho eu. É verdade. Mas pronto, queria fazer um bocado de clickbait. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.